continuando aqui, né? Então a gente considera E1, E2, né? Precisamente aqui o que a gente vai fazer? A gente considera E1 e E2 a base canônica de R2. Esses E1, E2 e E3 góticos, a base canônica de R4. E a gente considera essa aplicação bilinear, tá? Que leva base em base. Né? Temos que enfatizar aqui o seguinte: nem toda aplicação que leva base em base é isomorfismo, mas todo isomorfismo leva base em base. Enfim, nesse caso só leva base em base dessa maneira, tá? E a gente vai mostrar aqui um vetor do contradomínio. Ele é imagem, ele está na imagem da transformação bilinear se somente se suas componentes, essa componente vezes a quarta é igual a segunda vezes a terceira, o que restringe muito os vetores, ou seja, nem todo vetor da imagem do contradomínio é imagem de algum vetor do domínio, né? Só quando isso daqui for satisfeito, ou seja, a gente concluirá que a imagem da transformação bilinear gera, mas não coincide com o contradomínio e, portanto, não é espaço vetorial, né? Ao contrário das aplicações lineares. Então a gente, bom, continuando aqui, essa regra ela foi definida, né, no enunciado. Então, por um lado, um vetor de R4, se ele for expresso com imagem de vetores do contradomínio, então, por bilinearidade, essa igualdade aqui ela será satisfeita, né? E agora o φ de E1 do domínio é igual a E1 do contradomínio. Esse termo é igual a esse, pela definição. Esse termo daqui é igual a esse pela definição. E o φ de E2 finalmente é igual a E4. Tá? Então, olha só. Quando eu multiplico o V1 por V4, isso daqui vale sempre que o vetor estiver na imagem. Então, quando eu multiplico V1 por V4, o V1 é igual à primeira componente aqui, se o vetor estiver na imagem, x1 e y1. O V4 é o coeficiente do vetor gótico E4 no contradomínio, que é igual a x2 e y2. Então, quando eu multiplicar isso, é a mesma coisa que x1, y2, x2, y1, que é exatamente v2, v3, ou seja, somente estará na imagem se os vetores satisfizerem esta condição, v1, v4 é igual a v2, v3, então nem todos os vetores do contradomínio são elementos da imagem, e, portanto, o φ do domínio não é subespaço vetorial. Agora a gente vai definir produto tensorial, né? Ou seja, toma dois espaços vetoriais, um vetor na primeira cópia do produto cartesiano, o W na segunda cópia, e leva no produto tensorial. E ele tem que satisfazer o seguinte: se aqui a base do espaço vetorial V e o FJ é base do espaço vetorial W, então EI produto tensorial FJ é base do espaço produto tensorial, tá? Essa condição não depende da escolha de base, e a gente vai denotar esse T como sendo o produto tensorial entre V e W sobre o corpo K, tá? E quando está implícito que corpo a gente está usando, a gente pode omitir o corpo aqui no subíndice do produto tensorial e simplesmente denotar V produto tensorial com o espaço vetorial W. Né? Então ele existe, e esse espaço produto tensorial, T, é exatamente, ele tem essa base daqui. O produto tensorial é único a menos de isomorfismo, ou seja, se eu denotar um espaço produto tensorial munido do produto tensorial 1 e outro espaço T2 munido do produto tensorial 2, então existe um único isomorfismo que leva o T1 no T2 dessa maneira, tá? Ou seja, leva um produto tensorial no outro. Claro, porque dados vetores, né, da base de V e W, o isomorfismo leva base em base. E por linearidade, tal isomorfismo é estendido para todos os vetores. E, em particular, a dimensão do produto tensorial o produto das dimensões de cada um
dos espaços vetoriais que compõem o produto cartesiano no contradomínio, no domínio, tá, da aplicação. Exemplo. Sejam V, seja o vetor de R2, 2E1 menos E2, onde E1 e E2 são vetores da base canônica, nesse caso, específico do exemplo, e U é igual a 1, E1 mais 3E2. Vamos calcular primeiro o produto tensorial V, produto tensorial com U, e depois o produto tensorial com V. Tá? E concluir que esse produto tensorial não é comutativo. Primeiro, né, o vetor U é igual a E1 mais 3E2, está aqui. Eu quero calcular o produto tensorial com 2E1 menos E2, que é V. Tá? Então, aplica a propriedade distributiva, né, simplifica as contas. Então, vai dar esse vetor aqui, 3E1 produto tensorial com E1, menos E1 produto tensorial com E2, mais 6E2 produto tensorial com E1, menos 3E2 produto tensorial com E2. Agora, se eu colocar o V na primeira entrada e o U na segunda entrada, ao aplicar a propriedade distributiva e arranjar os termos, vai dar 2E1 produto tensorial com E1, que dá a mesma coisa, só que vai dar 6 vezes E1 produto tensorial com E2, e aqui deu menos E1 produto tensorial com E2. Então, de cara, a gente já vê que é diferente, então, portanto, o produto tensorial não é comutativo. Exemplo, a gente considera o espaço dos polinômios na variável x e y, tá? Os dois espaços, faz o produto cartesiano entre eles. Então, esse será o domínio. Então, x é um elemento desse espaço de polinômios, e y é um elemento aqui de espaço de polinômios. Tá? Então, o produto tensorial, claro, x é variável, então f é um elemento do espaço dos polinômios e g é um elemento do espaço dos polinômios. Então, o produto tensorial entre polinômios é definido dessa maneira. É exatamente o produto mesmo de polinômios. Tá? Então, o produto tensorial é exatamente o produto dos polinômios, e a gente pode identificar, então, o espaço dos polinômios nas variáveis x e y como sendo o produto tensorial entre o espaço dos polinômios na variável x e o espaço vetorial dos polinômios na variável y. Outro exemplo. Vamos considerar V e W espaços vetoriais sobre o corpo K. Considera aqui um vetor dual, um covetor alfa, no espaço dual de V, tá? E W no espaço vetorial W. Então, essa aplicação linear, que é o produto tensorial, ele leva a primeira entrada aqui, vetor dual, a segunda entrada, espaço vetorial, nas transformações lineares de V entre V e W. Tá? Então, esse produto tensorial entre um vetor dual e um vetor vai ser uma transformação linear que leva V em W dessa maneira. Olha só. O produto tensorial entre alφ e W, ele toma elementos de V e leva, aqui ó, o alfa ele age em V e vai dar alfa de V, que é um escalar, e o W só acompanha. Então é definido dessa maneira. Se a gente toma EI uma base dual e FJ a base dual de V, né? E FJ a base do espaço vetorial W, então, esse elemento EI, com índice em cima, produto tensorial FJ, é levado à matriz EIJ, tá? Com entrada, onde a entrada IJ é igual a 1 e todas as demais entradas são nulas. Quando o V for igual a W, a gente tem, então, esse isomorfismo, pessoal. O espaço das matrizes, ou seja, o espaço das aplicações lineares de um espaço vetorial nele mesmo, é isomorfo ao produto tensorial entre o espaço dual e o espaço vetorial. Tá? Então, com isso, com essa construção, a gente tem equivalência entre esse elemento do produto tensorial entre o espaço vetorial dual e o espaço vetorial e a matriz de componentes AIJ. Tá? Então, isso daqui ele pode ser pensado como componentes da matriz, de uma matriz arbitrária. E esse espaço dos endomorfismos é munido de um funcional linear canônico, que é exatamente o traço. O traço da uma matriz é exatamente a soma dos elementos da diagonal. Tá? Portanto, esse traço ele induz uma operação chamada contração, que vai ser muito útil
na aula que vem, dessa maneira, ou seja, ele pega elementos enfim, componentes de uma matriz, que aqui forma, exatamente são componentes da combinação linear da base desse produto aqui tensorial, e leva na soma dos elementos da diagonal da matriz. Então, olha só, tome aqui vetor, um covetor do espaço dual V, um covetor beta no espaço dual W, e defina o produto tensorial alfa-beta da seguinte maneira. Ele toma na primeira entrada aqui um vetor de W, na segunda entrada um vetor de V, na segunda entrada um vetor de W. Então o alfa, ele age em V, ele age na primeira entrada, e o beta, que é a segunda entrada aqui do produto tensorial, age na segunda entrada. E um vetor dual alfa agindo em V vai dar um escalar, um vetor dual agindo em W vai dar um outro produto escalar. Então o produto tensorial de covetores ele é definido dessa maneira, e a gente obtém então o produto tensorial entre elementos, né, do espaço dual. E esse produto tensorial ele leva no espaço das transformações lineares, que pega a primeira cópia, o V, e a segunda cópia, o W. Se a gente considera então essa base dual, então a gente pode aplicar nesses vetores, vai dar o EI dual agindo em V, vai dar o VI, o componente VI. O FJ, que é um vetor dual agindo no vetor W, vai dar a componente WJ do vetor W. Tá? Onde as componentes estão explicitamente escritas aqui nas respectivas bases EI e FJ. EI de V e FJ de W. E já que toda função bilinear, né, toda aplicação bilinear se decompõe unicamente dessa maneira, então a gente pode ver que a gente tem esse isomorfismo. O espaço dos homomorfismos que tomam o domínio, o produto cartesiano V e W, V com W e o contradomínio é K, é isomorfo, então, ao produto tensorial entre o dual de V e o dual de W. E da mesma maneira, a gente pode definir o produto tensorial entre vetores, agindo em covetores, da mesma maneira. Só que aqui, pessoal, a gente né, como age em covetores dessa maneira, então está implícito aqui que isso daqui é a correlação, né? Quando a gente denota por U, na verdade é a correlação indexada por U agindo em alfa, né? Porque a correlação indexada por U leva elementos do bidual no espaço dual. Tá? Pessoal, olha só, a correlação aqui, o bidual, ele leva vetores duais no espaço vetorial. Tá? Então ela fabrica escalares dessa maneira. Ela pega um alfa, tal U agindo em alfa é igual exatamente a alfa de U. Tá? Isso daqui é um escalar. O produto tensorial entre covetores, entre dois espaços vetoriais, a mesma cópia, é exatamente esse T2, o espaço dos dois tensores, tá? Duais. E duas cópias, o produto tensorial entre duas cópias do espaço vetorial é os dois tensores, é o espaço dos dois tensores. Então, dessa maneira, olha só, se o alfa de V, né, é soma de alfa I VI, e o beta de U é soma de BJ e J, onde esse alfa I é exatamente o vetor dual A, alfa, agindo no I e o BJ, respectivamente, então a gente tem que esse produto cartesiano é exatamente isso daqui. Tá? Então a gente pode escrever o alfa produto tensorial beta como as componentes alfa I e beta J nessa base aqui, EI e J do produto tensorial. Tá? E isso daqui vai ser uma base para o espaço dos tensores duais. Então significa que qualquer forma bilinear ela pode ser expressa como combinação linear nesse espaço, tá? Onde esses B e J são os B avaliados em E e J. É a forma bilinear avaliada em E e J. E esses funcionais bilineares,
aqui no espaço dos tensores duais e no espaço dos dois tensores, eles podem ser expressos sempre como uma soma de funcionais bilineares simétricos e alternados. Olha só, a gente define um funcional bilinear simétrico dessa maneira. A parte simétrica, eu somo, né, o B de VU mais o B de UV dividido por 2. E um funcional bilinear alternado, quando o corpo não é o Z2, dessa maneira, ao invés de somar, eu subtraio. Tá? E cada um desses... E essas formas bilineares simétricas, elas formam, então, o espaço dos tensores bilineares simétricos, que tem essa base, simplesmente porque eu somei. E os alternados, a mesma coisa, simplesmente porque eu subtraí. Exemplo. Prove que as componentes de um elemento dos tensores alternados satisfazem, quando eu trocar a ordem, né, eu trocar a linha pela coluna aqui dessa matriz, muda o sinal. Demonstração. Uma forma bilinear B de UV, eu posso escrever como uma parte simétrica e como uma parte alternada. Simplesmente isso daqui é uma tautologia, né? O B de UV é meio de BUV mais BVU, mais meio de B de UV menos B de VU. Essa parte cancela com essa, e eu só tenho o B de UV, né? Então, um elemento, por um lado, um elemento aqui dos tensores, do espaço dos dois tensores duais, é expresso como AIJ, a soma, né? Pessoal, isso aqui é a soma de Einstein. Toda vez que tiver um índice aqui embaixo repetindo e um índice em cima repetindo, isso daqui é a soma em I. Então isso daqui é a soma, tá? Coloquem a soma explicitamente. Isso daqui é a soma, AIJ e IEJ, está somando em I e somando em J, de 1 até a dimensão do espaço, tá? Só que por outro lado a gente já viu que isso daqui é uma base do espaço dos dois tensores duais alternados, tá? Então eu tanto posso escrever um tensor, porque os tensores alternados são dois tensores duais. Então eu posso expandir tanto na base dos dois tensores duais, como na base dos dois tensores alternados. Então, por um lado, essa igualdade a gente vai carregar aqui, ó. Aqui eu só vou passar em evidência o AIJ. Vou abrir aqui o AIJ. Então vai ser AIJ e IEJ. Soma também, pessoal, está somando em I e somando em J. Menos AIJ, EJ e I. Só que isso, pessoal, são índices mudos, então não importa o nome do índice. Então o que importa aqui é que o primeiro índice aí está somando com o último. Então a mesma coisa aqui, ó. Então eu vou trocar o I pelo J, mas é a mesma coisa, porque o J está somando com o último, o segundo índice, que é esse cara daqui, estava somando com o primeiro. Então esse índice aqui está somando com o primeiro, tá? Então para que eu fiz isso? Para expressar todo mundo aqui na base EI e EJ. EI, produto tensorial com EJ. Eu posso colocar em evidência, todo mundo aqui está na base EJ, então eu posso colocar em evidência, e como isso daqui é uma base, nunca é zero, né? Então os coeficientes vão ser nulos. Então olha só, a IJ está aqui, menos, eu passei esse cara para o lado esquerdo, vai dar um sinal negativo, menos a JI, passei para o lado esquerdo, vai dar um sinal positivo. Então daqui a gente prova que o AIJ é igual a menos a JI, como a gente queria provar. Proposição. Dada a aplicação linear, na verdade é bilinear, né? Bilinear, φ de V por W no espaço vetorial U, existe uma única aplicação do produto tensorial entre V com W no espaço vetorial U, tal que φ de V e W é igual a psi de V produto tensorial com W. Para todo V no espaço vetorial V, para todo W no espaço vetorial W. Essa aplicação, pessoal, é dada por construção dessa maneira, tá? E existe um caráter universal do produto tensorial porque se existe uma função do produto cartesiano no produto tensorial, tal que esse diagrama comuta, tá? Ou seja, primeiro se eu fizer agir a F, depois eu fizer agir a psi, vai dar exatamente a φ. Tá? Então esse diagrama comuta, a aplicação é universal e está provada o isomorfismo. Para provar que é única, assume que é a mesma, assume que existem duas e prove que uma é igual a outra, como de praxe. Então existe um isomorfismo entre esse espaço
vetorial dos homomorfismos do produto tensorial no espaço vetorial U e o do produto cartesiano no espaço vetorial U. Tá? Então, com isso, a gente mostra que o dual do produto tensorial é o produto tensorial de duais. Tá? Então, essa correlação, ela pode ser estendida para, né, a correlação que leva espaço vetorial no espaço vetorial dual, ela pode ser estendida para cópias arbitrárias de produtos tensoriais. E, bom, a gente pode também definir produtos tensoriais mistos entre um vetor dual e um vetor de espaço vetorial, de maneira semelhante, como a gente já fez tanto para vetores quanto para covetores. Mas olha só, atenção, quando tem um dual, primeiro aqui, a gente denota o índice à esquerda, em cima e à esquerda. E logo depois vem o índice à direita. Tá? A dimensão é exatamente n², que é a dimensão de cada um, é o produto da dimensão de V pela dimensão de V. Tá? E bases desse espaço é dado por isso. Então o elemento desse espaço pode ser expresso como combinação linear da base desse espaço. Existe um isomorfismo, pessoal, entre esse espaço, onde o primeiro elemento é um vetor dual e o segundo elemento é um espaço, um vetor, né, legítimo, dessa maneira. Tá? É simplesmente transposição. É um isomorfismo. O alfa, produto tensorial com V, vai para V, produto tensorial com alfa. Mas só que a gente deve tomar muito cuidado, porque esses espaços são distintos. Existe um isomorfismo, mas eles são distintos. Né? Por exemplo, considere aqui uma forma bilinear simétrica em R2, descrita por uma matriz 2×2, cujas entradas são 1, 1 e menos 1. Tá? Então você pode considerar aqui uma matriz cuja primeira linha é 1, 1, a segunda entrada é 1 e menos 1. Então a gente pode levantar e abaixar índices. Né? O E1, vetor da base R2, ele é elevado na base dual dessa maneira, e o E2 do espaço vetorial é elevado na base dual dessa maneira. Se a gente inverter né, através da correlação, claro, pessoal, isso daqui é exatamente a correlação do E1. Né? O E1 é elevado na correlação do E1. E o E1, né, se a gente inverter essas equações, a correlação inversa do E1 é meio de E1 mais E2, e a correlação inversa do E2 é meio de E1 menos E2. Então, olha só, vamos considerar então um elemento desse espaço, B, uma forma linear, que é E1 produto tensorial com E2. E1 dual produto tensorial com E2. Então, nesse caso, a componente 1, 1 é 0, que a componente 1 é o que acompanha E1 dual com E1 do espaço vetorial, é 0. E a única componente não nula é essa daqui. Existe um 1 aqui, né, implicitamente. Agora, se eu levantar e abaixar os índices, com a ajuda dessas fórmulas que a gente obteve no slide passado, a gente obtém. Então, olha só, o E1, ele através da correlação inversa, ele vai para E1 com o índice embaixo, e o E2, ele vai ele sobe o índice, né, se eu agir aqui a correlação. Então, se a gente utilizar essa expressão, a gente pode escrever o B dessa maneira. Quando eu subi e abaixei o índice através de correlações e correlações inversas. Então, olha só, aqui eu tinha índices em cima e embaixo, respectivamente, e aqui a gente tem índice em cima, embaixo e em cima, respectivamente. Nota que as componentes são distintas, né? Então, essa coisa de subir e abaixar índice deve ser feito com bastante cautela. E é isso, pessoal. É a primeira aula de cálculo de álgebra tensorial em multilinear é essa daqui. Vocês podem fazer até a página 190 do meu livro. Então, bom dia e bons estudos.